Bem, pessoal, a OMS mostrou os números que levaram ela a decretar o fim da pandemia. As apresentações estão fantásticas, né? Se você tiver curiosidade, bota no Google aqui que você acha, né? Do próprio diretor da OMS anunciando, né? Eles criaram um comitê científico que durante toda a pandemia acompanharam os números da pandemia. Isso conseguiu e ajudou a organizar, né, as plataformas que você via globalmente sendo divulgadas, relatórios semanais, né? Então a OMS fez um fantástico trabalho nisso. Claro, como tudo, tem crítica e tem que ter crítica, né? Se você está relaxado, dizendo que está tudo ok, alguma coisa está errada, a ciência é dinâmica e é de melhoria. Então, se você não critica o que foi feito, você não tem avanço, você não tem melhora, mas também tem que dar o crédito de uma coisa quando é bem feita, né? Então, desde o início, quando foi decretada a pandemia, teve uma crítica ali do time, que talvez demorou algumas semanas, que poderia ser divulgado, mas acabou sendo decretado, e houve um controle global e conseguiu, né, manter essa centralização dos dados da pandemia e da guidelines. Guidelines quanto à questão de uso de máscara, né? A questão do próprio lockdown, a questão da vacinação. Por mais que os países nem todos respeitassem 100% a OMS, ela foi a diretriz, né? E ela mostrou agora os números. Quais números ela mostrou que chamou muita atenção, né? A gente teve dois picos muito grandes de morte, né? Que foi início ali 2021, né? E início também 2022 e depois só veio caindo o número de mortes. Teve um pequeno repique no início desse ano de casos, né? Mas de morte não cresceu tanto, não foi tão significativo, né? Então são quase um ano e pouco depois do grande pico de mortes, né? A gente viveu um cenário de queda consistente, né? Então os números são muito sólidos, o comitê científico unânime decretou o fim da pandemia, né? Quando a gente fala pandemia, esse alerta máximo que o OMS tá dando, né? Claro que ainda vai ter infecção global, às vezes as pessoas usam esse termo para confundir, às vezes, eu até entendo, é tipo para a pessoa não relaxar, dizer assim, acabou a pandemia, não vou tomar vacina. Não é isso, né? A gente fala o seguinte, a infecção ainda continua global, a gente ainda vai ver gente morrendo de Covid durante muitos anos, a gente vai precisar falar de vacina ainda, a gente vai ouvir falar de mutação ou outra que vai assustar, não tem jeito, é característica do vírus, mas o alerta máximo não existe mais. Então aquilo que a gente chamou de pandemia, né, do alerta máximo, tudo isso, ele não existe. O conceito de que infecção em todos os continentes espalhados, isso ainda vai continuar, tá bom? Então é seguir sua vida normal, igual que era antes da pandemia, mudando alguns detalhes, mudando que a gente vai ouvir falar pessoas morrendo de pandemia, vão ver pessoas infectadas, que às vezes vão ter que se afastar do trabalho, e principal, tomar vacina. Máscara, talvez se tiver algum grande boom focal, ainda se fale, né, mas acredito que não, e locais sim, como emergência, hospital, ainda está usando máscara, a gente vai ver que tipo de reação vai ter daqui para frente, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.